Talvez você nunca tenha ouvido falar do efeito Tetris, né? Mas ele é importantíssimo porque ele pode derrubar completamente as suas chances de ser aprovado no concurso. Então fica aqui comigo nesse vídeo que eu vou te explicar o que é e principalmente como não cair nessa cilada aí do efeito Tetris, de modo que você aumente muito a sua capacidade, a sua velocidade para ser aprovado, beleza? Meu nome é Mayra Blani, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao meu canal. Eu sou auditora do TCU, sou Master Coach e sou criadora do método Passar Sem Pirar, que tem a metodologia completa para você ser aprovado no seu concurso, destrinchando todos os elementos da fórmula da aprovação. Nesse vídeo aqui, eu quero conversar com você justamente sobre esse efeito Tetris. É um apelido, uma maneira de dizer aqui, com base numa experiência de Harvard, e você já vai entender melhor. O Departamento de Psiquiatria de Harvard fez um estudo em que pagou as pessoas para jogarem Tetris incessantemente por 3 dias. Aliás, você sabe o que é Tetris? Dependendo da sua geração, talvez você não saiba, não. Na minha, isso era bem comum. A gente tinha aqueles minigame desse tamanho, assim, que você ficava jogando. Tetris é aquele joguinho que você vai encaixando as pecinhas. As peças são todas formadas de 4 quadradinhos em diferentes posições e elas vão caindo e você vai encaixando. Então, nesse jogo, o que acontecia? As pessoas tinham que encaixar as figuras ali, né? E elas ficavam enxergando padrões. As pecinhas do Tetris iam caindo, elas tinham que encaixar para ir sumindo as fileiras. E assim o jogo vai desenvolvendo. E o que aconteceu com essas pessoas? 3 dias jogando Tetris ininterruptamente. O que aconteceu com elas? Elas começaram a ter efeitos assim. Elas pensavam em Tetris o tempo inteiro. Elas começaram a sonhar com blocos caindo do céu. Elas começaram a ver blocos por todas as partes. Assim, se elas olhassem na silhueta da cidade, dos prédios, elas enxergavam padrões como se fossem blocos de Tetris. Elas começavam a querer encaixar até as caixas na prateleira do supermercado, elas começavam a querer encaixar, assim. Tudo elas passaram a enxergar como se fosse padrões de Tetris. E agora eu vou contar uma historinha aqui minha. Essa talvez você já se lembre, que essas gerações mais novas vão saber. Teve a febre do Pokémon GO, né? Do joguinho que você saía caçando Pokémons pela rua. E eu assistia Pokémon na minha época da faculdade, tenho um irmão mais novo. A desculpa, né? A pessoa vê desenho e põe a desculpa no irmão mais novo. Eu gosto de desenho, eu assumo mesmo e pronto. Mas enfim, eu assistia Pokémon com meu irmão, tudo na época da faculdade. Quando saiu o Pokémon GO, eu falei, poxa, que legal, vou jogar, né? Baixei Pokémon GO e fiquei jogando um tempo e tal. E aí, quando eu andava pela rua, mesmo sem estar jogando, quando eu via passarinhos, aqueles lagartinhos calanguinho, que aqui em Brasília, sei se é assim que chama, mas enfim, aqui em Brasília tem muitos daqueles lagartinhos. Enfim, cachorro, gato, bichos em geral que eu via pela rua, a minha cabeça, a primeira coisa, Pokémon, Pokémon, é parecido com o efeito Tetris aí, né? Eu agora fecho parênteses das histórias embaraçosas da Mayra. Enfim, vamos voltar para o efeito Tetris aqui, que foi realmente uma pesquisa realizada lá pela psiquiatria de Harvard, que fez essas pessoas realmente jogarem muito tempo para o cérebro acostumar com aquele padrão e confirmar o que eles já imaginavam, né? Que o cérebro ficou tão treinado com aquilo que começou a ver todo o resto como se fossem padrões de blocos de Tetris para serem encaixados. Então, prédios, caixas de supermercado, sonhando à noite com um bloco caindo do céu, olhando os tijolos assim, nas paredes, aquelas paredes com tijolo mais aparente, as pessoas começaram a relatar que elas viam blocos de Tetris por todos os lados. E isso ficou denominado, então, como efeito Tetris. É um processo físico que os jogos acionam no cérebro dos jogadores. Só que isso não acontece só com os jogos, não acontece só com o pessoal que jogou Tetris, com a Mayra que jogou Pokémon e com outras pessoas também, que eu sei que eu conversei que acontecia isso, enfim. Isso acontece porque o nosso cérebro se prende muito facilmente a padrões. O cérebro quer economizar energia, então quando ele identifica um padrão, ele fala, oba, beleza, o padrão é esse, se eu já registrar que o padrão é esse, então eu não preciso ficar gastando energia para processar e tentar entender o que está acontecendo. Vai ser uma atitude normal, natural da nossa mente, do nosso cérebro. Estou usando mente e cérebro como se fossem sinônimos, não são exatamente, mas enfim, só para a gente não entrar em termos tão técnicos aqui.
Mas é muito normal o nosso cérebro desenvolver padrões e se apegar a padrões. Um dos grandes motivos é poupar energia. E esses padrões, eles podem ser positivos ou negativos, e é aqui que a coisa pega. As pessoas que não conseguem mudar um comportamento, uma maneira de pensar, elas estão presas nesse padrão do Tetris e, infelizmente, na grande maioria das vezes, elas ficam presas no padrão negativo. Existem outros motivos para isso. Esse estudo especificamente, se não me engano, ele não falava sobre a questão do viés de negatividade, mas existe isso também, já está comprovado, né? A nossa mente se atrai muito mais pelo que é negativo, pelo que causa aquele alarme, aquele alerta de atenção, do que pelo positivo, justamente por questões de sobrevivência mesmo, que a gente trouxe dos nossos antepassados. Mas aqui eu estou juntando uma outra informação com a informação desse estudo. Então, juntando essa facilidade que o cérebro tem de se apegar a padrões com o padrão de negatividade, é muito fácil e muito comum as pessoas ficarem presas a padrões negativos de pensamento, de comportamento. E o nosso cérebro, ele tem um filtro, que é como se fosse um filtro de spam, sabe a pasta de spam do seu e-mail? Em tese, tudo que você não quer, a porcaria, o que não é interessante para você, em tese vai jogado para lá, e na sua caixa de entrada ali, para você dar atenção, em tese viria só o que é importante para você, aquelas mensagens que você realmente quer. O cérebro funciona como se tivesse um filtro de spam. Por quê? Porque a gente recebe diversos estímulos o tempo inteirinho. Tudo que você está vendo, ouvindo, tudo que está à sua volta, quer você esteja consciente disso ou não, são estímulos que estão chegando aí para o seu cérebro. E esses pesquisadores de Harvard já relataram que a gente só consegue observar um em cada 100 estímulos que está à nossa volta. Porque o cérebro filtra, né? Pensa, se a gente pensasse, prestasse atenção em absolutamente tudo que está à nossa volta o tempo todinho, a gente enlouquecia. Então, o cérebro filtra. E o que vai passar por esse filtro, o que vai para sua caixa de entrada, o que vai ali, que é o que você realmente vai ver, prestar atenção, é o que vai capturar a sua atenção, e o que vai passar batido e vai como se fosse para sua caixa de spam, vai depender desse padrão, do padrão em que você tiver. Se o seu padrão for mais positivo, você vai ser aquela pessoa que vai tender a ver as coisas pelo lado bom, vai tender a olhar a vantagem, vai tender a olhar que sempre tem uma vantagem, sempre tem algo de positivo em cada situação. Agora, a maioria das pessoas no automático vai ficar presa no padrão negativo. E a explicação pelos pesquisadores de Harvard você está entendendo aqui nesse vídeo. E o que isso quer dizer? Quer dizer que você enxerga o que você procura e você deixa passar o resto. Infelizmente ou felizmente, né? É assim que funciona. Infelizmente, porque se isso estiver no automático, se você não estiver consciente, não estiver fazendo nada conscientemente para quebrar isso, você vai continuar deixando na sua caixa de entrada só os padrões negativos, só os pensamentos ruins, só aquelas questões de eu não consigo, o outro tem mais vantagem do que eu, é muito difícil, é muito demorado, eu não aprendo, eu não dou conta, enfim, e fica preso no seu filtro de spam as coisas boas que você já tem a teu favor. E felizmente, porque se você aprende sobre isso e aprende que é assim que funciona, você pode fazer uma reprogramação consciente e começar a procurar as suas vantagens, começar a procurar as coisas que você tem a seu favor e deixar ir para o spam o resto, deixar ir para o spam negativo. Os cientistas deram um nome de cegueira não intencional para esse mecanismo do cérebro que vai captar só aquilo que ele já está padronizado, programado, digamos assim, para ver. Então, às vezes, se você não está enxergando saída, se toda vez que você senta para estudar ou pensa em estudar, pensa no cargo público que você gostaria de assumir, se só vem pensamentos ruins para você, ou sensações, pensamentos ou sensações, né? A sensação sempre vai ser motivada por um pensamento, mas às vezes isso é tão rápido que a gente não percebe. Então, você está percebendo alguma coisa ruim aí, seja um pensamento que você tem clareza, ou seja uma sensação ruim, e você acha que não tem saída, que é aquilo que você está preso naquilo, é por conta do efeito Tetris. Então, você acaba caindo nessa cegueira não intencional aí, de ficar olhando
apenas as adversidades, as dificuldades, os obstáculos, e pior, acreditando que aquilo é a verdade mesmo, né? Porque se é só aquilo, só aquela informação que o seu cérebro está processando, e aquilo é como se fosse uma vozinha na sua cabeça que você ouve e acha que aquilo é verdade. E você acaba não conseguindo, então, olhar para as coisas que você tem de vantagem. Por exemplo, se você está aqui nesse momento me assistindo, você tem, no mínimo, um celular ou um computador com internet. Só com isso, olha o tanto de informação que você consegue acessar. E isso já é uma grande vantagem. Se você está aqui me assistindo, você provavelmente tem tempo para isso também. Mesmo que não seja todo o tempo do mundo, mas algum tempo você tem. Então você consegue sim aplicar esse seu recurso de tempo nos seus estudos. Não precisa ser da forma ideal, só que se você estiver preso no efeito Tetris, você vai enxergar provavelmente que, nossa, eu precisaria ter 5, 6, 7 horas no meu dia livres para poder estudar e eu não tenho, mas o Joãozinho tem. E não, em vez de você olhar o que você tem a seu favor e reconhecer o que você tem a seu favor, você não vai conseguir fazer isso de maneira deliberada, porque você está preso ali no automático, na cegueira não intencional, aí que acaba vindo, né, desse filtro de spam aqui entre aspas da nossa mente, que é uma das consequências aí do efeito Tetris. E é por isso, então, que tem tantas pessoas que tem aquele padrão de só reclamar das coisas, só ver o que falta, só ver o que está errado. Às vezes está estudando, um curso está maravilhoso, aprendendo um monte, está sendo super produtivo do começo ao fim. O dia que o professor atrasa para postar uma aula, nossa, daí reclama daquilo. É como se o positivo passasse batido e o negativo viesse ali, né, para a caixa de entrada e chamasse a sua atenção. E assim por diante, vai ficar com essa predominância de pensar nas coisas que estão erradas, faltando, difíceis, enfim. E tem um problema muito sério aqui, porque quanto mais você acostuma a ver o negativo, menos você enxerga do positivo. Não existe meio termo, não tem aquela coisa de eu consigo ver tudo, eu consigo avaliar tudo com um senso crítico. Eu avalio aqui que, poxa, realmente eu tenho uma dificuldade nessa matéria, mas por outro lado eu tenho facilidade nessa outra, e o professor atrasou aqui um dia, mas por outro lado ele me respondeu as dúvidas prontamente todos nesse outro tempo. Hoje eu não estou conseguindo me concentrar, mas nesses 3 dias passados eu estudei com maior rendimento. Esse senso crítico de você olhar tudo, ele não existe. Ele só existe se você parar e fizer isso de propósito. Você falar, opa, peraí, agora eu vou analisar de forma objetiva as minhas circunstâncias de estudo, por exemplo. Aí você fazendo um trabalho, parar e analisar conscientemente cada uma das coisas, você consegue, mas no dia a dia, no flow da sua maneira de pensar e de interpretar as coisas que estão acontecendo, ou você vai cada vez mais para o negativo, ou você vai cada vez mais para o positivo. Então, quanto mais você está acostumado a ver as coisas ruins, mais você só vai ver as coisas ruins e ter mais dificuldade em enxergar as coisas boas, as suas vantagens. E o oposto também é verdade. É por isso que eu adoro receber feedback dos meus alunos do Passar Sem Pirar, quando eles começam a colocar o diário de bordo em prática, e aí eles me dão notícias do tipo, nossa, Mayra, parece que eu vejo a vida de uma forma diferente. Parece que antes eu ficava tão irritada porque tinha que ir a pé para o trabalho. Hoje eu acordei e falei, nossa, que bom que eu estou indo pro trabalho, que eu tenho esse trabalho que me dá o meu sustento. Aí a gente começa a mudar e nem percebe. Por quê? Porque está revertendo o efeito Tetris. Porque lá no diário, uma das práticas, né, tem várias, mas um dos exercícios é o realmente de você colocar o foco no positivo, de você procurar aspectos positivos na sua vida, no seu dia, na sua rotina. É como se você estivesse jogando um Tetris do bem. Você procura tantos aspectos positivos que você vai treinando a sua mente para o padrão Tetris do bem, para o padrão Tetris que vai ser útil para você, que vai ser de enxergar suas vantagens. Isso eu acredito que você já esteja imaginando o quanto que pode ser benéfico, né? Mas o contrário, o de ficar preso no padrão negativo, cobra um preço muito alto. E aqui eu estou voltando para os resultados da pesquisa do Departamento de Psiquiatria de Harvard. Quando você fica preso no padrão negativo, isso faz a sua criatividade abaixar, a sua capacidade de alcançar metas abaixar também, e aumenta o seu estresse e diminui a sua motivação. E faz sentido, né? É óbvio. Se eu estiver pensando aqui
só em tudo que está errado, nas dificuldades, no que não vai dar certo, fico presa no medo, remoendo aqui possibilidades de tudo que acontecer de ruim, tudo que puder acontecer de ruim realmente acontecer, ou então focar só em coisas negativas que já aconteceram, eu não tenho realmente gás, energia, motivação para seguir em frente. Então, essa pesquisa, esse estudo de Harvard corrobora o que a gente já vem conversando aqui há bastante tempo, né? Quem que você acha que vai estudar de uma maneira mais eficiente? Aquela pessoa que tem em mente o seu objetivo, trabalha o seu emocional, a sua inteligência emocional e a sua autoconfiança para pensar que massa, estou dando passos na direção do meu cargo público. Eu vou alcançar esse cargo público e vai melhorar na minha vida X, Y, Z. Tem uma clareza dos objetivos que ela quer, ela consegue visualizar ali claramente a vida que ela vai conquistar para ela, é como se ela já conseguisse viver aquilo na mente e ela vai acreditando, buscando aquilo, ou a pessoa que quer, definiu para ela o objetivo, beleza, eu vou ser servidor público, mas ela todos os dias pensa na dificuldade, pensa que não está conseguindo aprender, pensa que a prova vai sair, que ela não vai estar pronta, ou então que não vai sair nunca e não tem nem vontade de estudar, aí fica pensando que não consegue, que não tem força de vontade, que não tem autoestima, que não tem autoconfiança, que aquilo, que não sei aquilo outro. Então, para resumir esse vídeo aqui, ficar preso num padrão Tetris negativo, né, na cegueira não intencional, nas circunstâncias negativas, isso é um padrão cognitivo que reduz muito as suas chances de sucesso em qualquer área da vida, em qualquer coisa que você queira fazer, inclusive nos seus estudos para concurso, na sua aprovação. Só para ficar claro, só para reforçar, é o que acontece com a maioria das pessoas quando elas não têm consciência disso e não fazem um exercício mental consciente de interromper esse padrão Tetris negativo e substituir por um positivo. Então, já comentei aqui um pouquinho, já falei um pouco aqui, né, do que acontece com os meus alunos quando eles começam a fazer as práticas de procurar aspectos positivos, de gratidão, de reconhecer vitórias, que eles fazem todos os dias no diário de bordo. Você também pode fazer isso. Você pode e deve, só que você precisa fazer de uma forma estruturada e consistente, como se você estivesse jogando Tetris mesmo. Lembra, os pesquisadores observaram esses efeitos, os jogadores ficarem vendo blocos de Tetris por tudo quanto era lado, depois deles ficarem 3 dias jogando, 3 dias, assim, o tempo inteiro jogando. Se eles ficarem um tempão sem jogar, eles param de ver blocos de Tetris por aí. Que nem eu parei de ver Pokémon na rua. Agora eu ando e vejo os bichinhos e falo, passarinho, lagartinho, não falo mais Pokémon. Mas, enfim, você interrompeu aquele estímulo, vai ser mais fácil do seu cérebro interromper aquele padrão também. Mas o que acontece? Ao contrário desse estudo, que a gente está falando de uma coisa muito específica, que é jogar Tetris, se a pessoa está jogando Tetris, ela vê bloco de Tetris por aí. Se ela para de jogar, ela para de ver bloco. No dia a dia, o que faz a gente ficar preso nesse padrão, nessa cegueira não intencional, negativa, é ser bombardeado de negatividade por todos os lados, junto com o viés da negatividade da própria mente mesmo, que já comentei isso com vocês aqui em outros vídeos, que o nosso cérebro vai ficar mais alerta, a atenção é muito mais capturada por questões negativas, até por um mecanismo de sobrevivência mesmo, de ficar alerta aos perigos, né? Isso é tudo inconsciente. Então, não basta você simplesmente, um dia ou dois, você fala, beleza, hoje eu vou fazer uma prática de uma gratidão aqui, vou dar uma meditada, vou pensar em umas coisas boas que eu tenho e acabou. Você tem que fazer isso com muito mais força, com muito mais consistência, todos os dias um pouco de forma habitual, para ir trazendo para sua mente esse aspecto do Tetris positivo, então. E aí, eu te convido, então, agora a definir o que você vai fazer e como. E coloque lembrete, tá? Não adianta você vir aqui assistir e falar, beleza, vou fazer. Se você não definir onde, como, o que você vai fazer e como você vai se lembrar disso, chances de você esquecer e daqui a pouco você desligou esse vídeo aqui, por mais que você tenha achado que legal, fez sentido e tal, interessante, se você realmente não tiver uma estratégia prática para colocar isso realmente em prática na sua vida, chances são de que vai passar e vai ser muito mais fácil você voltar para o seu padrão negativo aí, porque ele já está forte, já está enraizado.
é como se você estivesse jogando esse Tetris desde que você se conhece por gente. Esse Tetris de procurar e enxergar e filtrar, né, o seu filtro de spam, deixa passar só as coisas negativas, só as circunstâncias ruins, só as ideias de perigo, de negatividade, de obstáculo e de dificuldade. Então, tem que ter estrutura, força de vontade no sentido de comprometimento mesmo com você e uma prática estruturada para jogar esse Tetris do bem, reverter esse efeito e colocar a sua mente aí como sua apoiadora para você instalar o efeito positivo do Tetris. E às vezes coisas tão simples podem ter uma diferença gigantesca, podem fazer esse jogo, esse Tetris do bem aí na nossa vida. Vou dar alguns exemplos aqui. Você pode unir a hábitos do seu dia a dia. Então, por exemplo, você pode definir que cada vez que você for escovar os dentes, você vai pensar em 3 coisas pelas quais você é grato. Você pode colocar um post-it lá no seu espelho do banheiro, ou lá no seu porta-escova de dente, enfim, algum lugar que você bate o olho ali e lembra aí, enquanto você escova os dentes, você pensa em motivos pelos quais você é grato. Ou então, se você dirige bastante, você pode pensar, a cada sinal vermelho, eu vou pensar em uma pessoa do meu convívio, que eu amo, que eu gosto dessa pessoa, e por quê, né? Por que a nossa interação é tão boa, por que o nosso convívio é tão bom. Assim, você pode trazer para o seu dia a dia momentos associados a coisas que você já faz para ficar mais fácil de lembrar, e aí você vai jogando esse Tetris do bem e vai virando essas chaves. Eu trago isso para os meus alunos de uma forma estruturada mesmo, né, entre outras ferramentas, no diário de bordo, lá dentro do Passar Sem Pirar, mas você já pode ir começando a colocar isso em prática também. Seu desafio, então, vai ser manter essa prática funcionando, para você não se esquecer e não voltar a cair lá no padrão negativo do Tetris, beleza? Então define aí o que é que você vai fazer e comprometa-se com você mesmo, estratégias para colocar em prática. Não adianta só vir aqui ouvir e achar legal, você tem que realmente colocar em prática, beleza? E se você gostou desse vídeo, se fez sentido para você, então, dá o seu joinha, dá o seu curtir aqui, compartilha com outras pessoas que estão precisando dessa informação também, vamos fazer o bem circular. Não te custa nada e pode ajudar mais pessoas, e é uma maneira de você incentivar também o YouTube a distribuir esse vídeo para mais pessoas. E também te convido a se inscrever aqui no canal, ativar o sininho para receber as notificações quando eu postar novos vídeos, deixar seu comentário aqui para eu saber se esse conteúdo te ajudou, se fez sentido para você. Muito obrigada por ficar comigo até aqui, um grande abraço, ótimos estudos e até a próxima.